Após um pedido de desculpas inesperado de Sarah, um homem descobre que sua mãe teve um papel crucial no fim abrupto de seu relacionamento. Dividido entre lealdade familiar e o desejo de seguir em frente, ele enfrenta decisões difíceis sobre perdão e o futuro. Este é um relato sobre traição, autodescoberta e a luta para deixar o passado para trás. Minha noiva terminou nosso relacionamento na festa de noivado surpresa depois de ouvir uma mensagem dolorosa. Olá, pessoal! Estou aqui em busca de conselhos de todos e gostaria de saber se fui o idiota nessa situação ou não. No ano passado, eu, 32, homem, estava em um relacionamento muito feliz com uma mulher chamada Sarah, 31, mulher. Nós namorávamos há 3 anos maravilhosos e sempre discutimos que o casamento seria nosso objetivo final. Ambos éramos independentes, tínhamos bons empregos e morávamos juntos. Sarah sempre mencionava que seu sonho de infância era ter uma proposta de casamento bem romântica e dar dicas de que queria que suas irmãs e pais estivessem presentes para capturar sua expressão de surpresa no momento da proposta. Então, quando fui promovido a gerente de distrito no trabalho, percebi que estava ganhando o suficiente para propor a minha namorada, para que pudéssemos eventualmente começar uma família juntos. Nós compartilhávamos sonhos e construímos uma vida juntos, e eu não conseguia imaginar passar meus dias com outra pessoa. Era hora de dar o passo, e nada melhor do que fazer isso com uma festa de noivado cheia de amor e alegria. Pedi a permissão aos pais dela e eles ficaram muito felizes em saber que eu finalmente iria pedir Sarah em casamento. Consultei suas irmãs para comprar o anel de noivado, que era bem caro, mas eu não me importava, desde que isso fizesse minha noiva feliz. Reservei um grande local para a proposta e convidei todos os amigos dela sob o pretexto de que seria uma festa comum para que ninguém estragasse a surpresa. Eu até trouxe meus pais de avião para a festa, dizendo que estávamos celebrando minha nova posição no trabalho. Trabalhei por semanas com o organizador da festa e o fornecedor de alimentos para garantir que Sarah tivesse a melhor surpresa de todas. A noite começou perfeitamente. O local estava adornado com luzes cintilantes e a atmosfera estava cheia de entusiasmo. Amigos e familiares se reuniram para celebrar o que pensavam ser uma festa comum. Mal sabiam eles, eu estava com um anel brilhante no bolso, pronto para mudar nossas vidas para sempre. Conforme a noite se desenrolava, todos pareciam estar se divertindo. Sarah estava conversando com minha família, colocando a conversa em dia com amigos, saboreando a comida deliciosa e curtindo a atmosfera festiva. Risos e música preenchiam o ar, criando um pano de fundo alegre para a celebração. No meio de tanta conversa e celebração, decidi pedir a atenção de todos batendo minha taça. Estava nervoso, mas um silêncio se abateu sobre a sala. Todos os olhos estavam em mim. Naquele momento, não pude deixar de lançar um rápido olhar para Sarah, que estava ao meu lado com um sorriso radiante. Seus olhos brilhavam de emoção e antecipação, completamente sem saber da surpresa que a aguardava. O clima estava carregado de uma energia elétrica e respirei fundo, pronto para esse momento que mudaria nossas vidas. Comecei a falar, expressando minha gratidão a todos que estavam ali para compartilhar a nossa alegria. Falei sobre a linda jornada que Sarah e eu vivemos, os altos e baixos que só fortaleceram nossa relação. O amor e o apoio de nossos amigos e família foram a base do nosso relacionamento e eu queria celebrar esse amor da forma mais grandiosa possível. Mas quando comecei a me ajoelhar para estender o anel, algo no ambiente mudou de repente. O sorriso de Sarah começou a desaparecer e uma sombra de incerteza tomou conta de seus olhos. O ambiente, antes cheio de alegria, agora estava tenso e o silêncio tomou conta. Sarah hesitou e, em seguida, disse as palavras que quebraram a atmosfera festiva. Eu não posso. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, interrompido apenas pelos sons distantes da música e risos das mesas ao lado. Parecia que o tempo havia parado e o ar estava pesado com a tensão. Eu permaneci de joelhos, o anel estendido com esperança, mas a resposta já estava dada. A celebração havia dado lugar a um momento de decepção e incredulidade. Eu me levantei, ainda tentando entender, e perguntei: "Isso é uma piada?" Minha voz mal audível, acima dos sussurros que começaram a se espalhar pela sala. Sarah estava com os olhos marejados de lágrimas e balançou a cabeça. "Eu não posso me casar com você", disse ela. O ambiente, antes cheio de alegria, agora estava com um silêncio constrangedor e doloroso. Eu a conduzi até o lado de fora, tentando entender o que estava acontecendo. Ela olhou para o chão, parecendo procurar as palavras certas, até que finalmente falou: "Não é que você tenha feito algo errado. É sobre nós, sobre mim. Você não é a pessoa que eu pensei que fosse. Não posso casar com você. Você não é ambicioso o suficiente, é muito conformado, e eu simplesmente já cresci em relação a você." Eu estava completamente arrasado e confuso.
confuso. Não conseguia entender como ela tinha chegado a essa conclusão. Mesmo implorando para ela me explicar, ela apenas disse: "Não vale a pena, estamos terminados e é melhor assim. Você precisa crescer e resolver as coisas sozinho." Suas palavras me cortaram profundamente. O que era para ser o melhor dia da minha vida havia se transformado em uma dor insuportável. Nos dias que se seguiram, tentei entrar em contato com ela, mas nunca obtive resposta. Parecia que ela tinha desaparecido da minha vida sem deixar nenhum sinal. Depois de semanas de tentativas frustradas, decidi cortar todo o contato, pois não havia mais nada a fazer. Continuei meu trabalho e fiquei perto dos meus amigos, que me ajudaram a seguir em frente. Embora a dor ainda estivesse ali, eu estava em um lugar melhor mentalmente. Passado um ano, as coisas começaram a melhorar. Ainda me sentia ferido, mas já conseguia seguir em frente. Um dia, estava jogando videogame em casa quando o interfone tocou. Não estava esperando ninguém e achei estranho. Quando abri a porta, vi algo que jamais imaginei. Sarah estava ali, parada, sorrindo timidamente. O choque inicial foi grande e eu não sabia como reagir. Depois de um momento de silêncio, ela pediu para conversar. Fiquei desconfiado, mas deixei-a entrar. Nos sentamos na sala e o clima estava pesado, cheio de tensão não resolvida. Sarah começou a falar. Estive pensando muito e percebi que cometi um grande erro. Não deveria ter deixado as coisas terminarem daquela forma. Eu a olhei com ceticismo e perguntei: por que ela diria algo assim de repente quando me deixou no ano passado, sem nunca me dar uma explicação? Sarah me disse que se arrependeu do que fez desde a noite do noivado. Eu escutava, ainda processando sua presença inesperada. O peso do último ano e a dor que eu havia sofrido tornavam difícil confiar completamente em suas palavras. O que aconteceu naquela noite exatamente para você terminar nosso relacionamento tão de repente? Perguntei, buscando sinceridade nos seus olhos, enquanto Sarah contava os eventos daquela noite crucial. Ela compartilhou a empolgação e a expectativa que sentiu antes do pedido de casamento. Sua desconfiança começou a crescer quando a irmã insistiu para que ela fizesse as unhas, insinuando que talvez fosse fazer uma proposta. E apesar dos nervos, ela aguardava ansiosa aquele momento que mudaria nossas vidas. Durante o evento, rodeada de amigos e familiares, ela se sentia nas nuvens. Porém, uma ida ao banheiro tomou um rumo inesperado. Enquanto se arrumava, ela ouviu acidentalmente uma conversa telefônica da minha mãe. Para seu desgosto, as palavras que minha mãe compartilhou foram cortantes. Ela expressou descrença de que seu filho fosse se casar com alguém como Sarah. Sarah congelou ao ouvir isso, lutando com o choque de palavras tão ferinas. A mulher que ela admirava e esperava que a acolhesse na família estava aparentemente desprezando seu caráter. Para piorar as coisas, minha mãe continuou dizendo que Rachel seria uma escolha muito mais adequada para mim. Neste ponto, minha mãe deve ter percebido que Sarah havia escutado a conversa e apressou-se em terminar a ligação. Sarah então confrontou minha mãe sobre aquelas palavras dolorosas e minha mãe, inicialmente hesitante, deu respostas vagas, tentando evitar aprofundar a situação desconfortável. Porém, Sarah, persistente em buscar uma explicação, continuou pressionando até que minha mãe finalmente se abriu sobre o que realmente pensava dela. Com um olhar severo, disse que não queria que ela se tornasse minha nora, pois sempre sonhara em ver Rachel como minha esposa. Sarah perguntou com raiva o que isso significava e quem era Rachel. Para contextualizar, Rachel era filha da melhor amiga da minha mãe, uma mulher que se tornara praticamente uma extensão da minha mãe. Elas sempre sonharam com a nossa união, vendo-a como uma continuação da relação delas. Fomos amigos de infância, sempre juntos em reuniões familiares e férias conjuntas. Conforme crescemos, a pressão aumentava. Minha mãe, de forma sutil, organizava encontros, deixando-nos a sós, esperando que algo acontecesse. Quando finalmente, durante a faculdade, eu pedi Rachel em namoro, minha mãe ficou radiante. Namoramos por alguns meses, mas o relacionamento logo se tornou difícil. Rachel, inicialmente encantadora e atenciosa, revelou sua verdadeira natureza, possessiva, controladora e manipuladora. Ela ditava com quem eu podia passar tempo, monitorava minhas ligações e ficava com ciúmes de qualquer interação com outras mulheres. A crítica constante e o controle sufocante me desgastaram e acabei terminando com ela. Minha mãe, em vez de me apoiar, tentou fazer com que voltássemos. Durante anos, ela permaneceu obcecada por Rachel e nunca perdia a oportunidade de me lembrar da nossa compatibilidade, convenientemente esquecendo a natureza tumultuosa do nosso relacionamento. Ela falava das conquistas de Rachel, lamentando o fato de eu ter deixado uma mulher tão boa escapar. Minha mãe e sua amiga insistiam para que eu perdoasse Rachel, e foi por isso que comecei a procurar emprego em outra cidade. Eu queria me afastar. Quando conheci Sarah, 3 anos atrás, disse claramente à minha mãe que ela nunca mais mencionaria Rachel a mim ou a Sarah. O que Rachel fez comigo foi extremamente traumático, e eu queria recomeçar com Sarah. Como morava em outra cidade, minha mãe via Sarah raramente, então achei que esse capítulo de Rachel nunca mais apareceria em minha vida. Achei que minha
minha mãe soubesse e apoiasse a felicidade que eu tinha com Sarah. Naquela noite, minha mãe contou a Sarah sobre meu passado com Rachel e como ela sempre quis que eu terminasse com Sarah para ficar com Rachel. Minha mãe foi além, dizendo que Rachel foi meu único e grande amor e que eu nunca seria totalmente feliz com Sarah. Isso machucou profundamente Sarah, que passou a questionar se estava fazendo a escolha certa ao se casar comigo. A revelação de que ela poderia ser vista como uma segunda escolha, para sempre à sombra de um amor passado, deixou Sarah questionando os alicerces do nosso relacionamento. A revelação feita pela minha mãe lançou uma sombra sobre o que deveria ter sido um momento alegre, deixando Sarah confusa e ferida. Quando ela contou esse episódio doloroso, pude perceber o turbilhão emocional que ela experimentou naquela noite. A clareza de seu relato, somada à vulnerabilidade genuína em seus olhos, deixou claro que ela carregava o peso desse segredo há muito tempo. Minha mente lutava para compreender essa revelação. Eu não conseguia entender por que minha mãe diria algo tão negativo sobre mim, especialmente em um momento tão importante. A notícia me atingiu como uma tempestade repentina, levantando uma enxurrada de emoções. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto falava, expressando arrependimento e insistindo que, devido às coisas horríveis que minha mãe lhe disse naquela noite, ela decidiu terminar abruptamente nosso relacionamento. Quando fiz a proposta, ela temia que, se me contasse o que minha mãe havia dito, eu diria a mesma coisa, e ela não queria ficar mais magoada. Ela continuou dizendo que no último ano havia ido à terapia, onde começou a perceber que cometeu um grande erro ao me deixar. Ela começou a implorar por uma chance de consertar as coisas e pediu meu perdão. Enquanto eu estava ali, absorvendo suas palavras, não pude ignorar o conflito interno. As feridas do passado ainda estavam frescas, e a ideia de que minha mãe pudesse ter influenciado nossa separação trouxe mais complexidade à situação. Eu não sabia o que dizer a Sarah e precisava de um tempo para pensar. Disse a ela que não podia tomar nenhuma decisão naquele momento, pois estava extremamente chocado com o que ela me revelou. Pedi para que me desse algum espaço antes de sair. Sarah me garantiu que faria qualquer coisa para estar comigo novamente e implorou sinceramente para que eu desse uma segunda chance. Enquanto escrevo isso no Reddit, ainda estou lidando com a chocante verdade. A pergunta ainda paira no ar. Poderíamos reconstruir o que foi quebrado ou o dano é irreparável? Estarei em dívida por não dar a ela uma segunda chance ou deveria considerar tentar nosso amor novamente, apesar das ações dolorosas de ambos, dela e da minha mãe? Atualização 1. Obrigado pelos comentários e conselhos de todos, tanto aqui quanto nas minhas mensagens privadas. Já se passaram alguns dias desde a minha última atualização. Eu liguei para minha mãe e conversei com ela sobre isso. A conversa foi tensa desde o início. Perguntei diretamente sobre o que ela havia dito a Sarah naquela noite. Minha mãe parecia surpresa por eu estar tocando nesse assunto depois de tanto tempo e me perguntou se algo havia acontecido. Eu contei como Sarah apareceu na minha porta pedindo perdão. Minha mãe, com raiva, me disse que eu não deveria ter deixado Sarah entrar em casa, mas eu a interrompi e pedi para ela me contar exatamente o que havia dito a Sarah durante o evento. No começo, minha mãe tentou minimizar, dizendo que não disse nada demais e que eu não deveria acreditar no que Sarah falou. Mas eu insisti pela verdade, dizendo que precisava saber o que realmente aconteceu. Caso contrário, nunca poderia confiar nela novamente. À medida que insistia, a atitude de minha mãe mudou. Ela ficou defensiva, dizendo que eu não deveria perder tempo com mulheres inúteis como Sarah. Ela me disse que Sarah queria apenas se meter entre nós e que eu não deveria dar ouvidos ao que Sarah falou. Já sem paciência, perguntei diretamente se ela havia realmente mencionado Rachel para Sarah. Minha mãe fez uma careta e retrucou que não era culpa dela que Sarah tivesse ouvido a conversa no banheiro e que foi Sarah quem a forçou a falar sobre Rachel. Respirei fundo e perguntei à minha mãe se ela realmente acreditava no que havia dito a Sarah naquela noite. Minha mãe então disse que sabia, no fundo do coração, que Rachel e eu pertencíamos um ao outro. Ela continuou dizendo que eu estava perdendo tempo com outras mulheres quando poderia estar com alguém como Rachel. Para ela, Rachel era perfeita para mim e eu deveria ficar com ela. Suas palavras foram como uma faca, reabrindo feridas do passado. Não consegui conter minha raiva. Levantei a voz, dizendo que o que ela tinha feito era imperdoável. Gritei que ela poderia ter mencionado meu passado com Rachel para Sarah sem rebaixá-la e que eu estava cansado da interferência dela na minha vida. Lembrei-a que era minha vida e minhas escolhas, e que ela não tinha o direito de me dizer com quem eu deveria estar. A conversa terminou com a decisão de que eu cortaria os laços com ela por hora. Minha mãe começou a chorar, gritando que Sarah era má e que foi por isso que sempre a odiou. Eu encerrei a chamada e a bloqueei, pois estava cansado de sua manipulação. Foi um momento doloroso perceber que a pessoa em quem eu deveria confiar havia desempenhado um papel importante em sabotar meu relacionamento. Desde então, meu pai tem tentado me ligar para perguntar o que aconteceu, mas eu deixei claro que só vou falar com ele quando
estiver pronto. Para ser bem honesto, não estou apenas com raiva da minha mãe. Estou também com raiva de Sarah por ter terminado nosso relacionamento abruptamente, sem nunca me dar a chance de explicar nada. Admito que foi minha culpa não ter avisado a ela sobre Rachel antes, mas nunca imaginei que Sarah me deixaria por algo que minha mãe disse sobre meu passado, sem ao menos verificar as coisas comigo. Ainda estou indeciso sobre como ter essa conversa com Sarah, pois não quero vê-la novamente. Estar perto dela traz à tona toda a dor e o sofrimento que enfrentei no ano passado, e não sei se tenho forças para passar por isso tudo novamente. Atualização 2. Como muitos de vocês sugeriram, decidi enviar um e-mail para Sarah ao invés de encontrá-la pessoalmente. Acho que essa foi a melhor abordagem, pois me permitiu comunicar meus pensamentos de maneira mais calma e controlada. Aqui está o que escrevi para ela. Assunto: processando nossa conversa. Oi, Sarah. Tive um tempo para processar nossa conversa e queria compartilhar meus pensamentos com você. Em primeiro lugar, agradeço sua honestidade e a coragem que você teve para revisitar os eventos daquela noite. Posso imaginar o quanto deve ter sido difícil para você contar a verdade. Fiquei chocado ao saber da conversa entre você e minha mãe. Nunca imaginei que ela fosse se intrometer de uma forma tão pessoal e significativa em nossas vidas. É desolador saber que as palavras dela podem ter desempenhado um papel tão grande no fim abrupto do nosso relacionamento. Eu tinha sido claro com ela sobre não querer que Rachel fizesse parte das nossas vidas, e estou profundamente desapontado por ela ter ignorado meus desejos. Confrontei minha mãe sobre isso e deixei bem claro que o que ela fez foi imperdoável. No entanto, sua decisão de terminar o relacionamento sem buscar esclarecimentos comigo foi dolorosa e me deixou com muitas perguntas não respondidas. Entendo a dor que você deve ter sentido ao ouvir aquelas palavras de minha mãe e me solidarizo com a confusão que isso pode ter causado. No entanto, eu gostaria que você tivesse me dado a oportunidade de explicar a situação e me dar minha perspectiva. Eu aprecio a sua disposição em tentar consertar as coisas, mas cheguei à difícil conclusão de que não podemos mais ficar juntos. Eu entendo o seu arrependimento e as medidas que você tomou para buscar ajuda na terapia, mas preciso priorizar minha própria cura e bem-estar. Espero que você respeite minha decisão e a necessidade de algum espaço. Desejo a você o melhor em sua jornada e espero que encontre a felicidade que merece. Cuide-se. Não recebi uma resposta de Sarah desde que enviei esse e-mail e estou completamente bem com isso. Não quero manter a porta aberta para mais discussões. Darei uma atualização caso Sarah responda ao meu e-mail. Atualização 3. Desculpe pela demora na atualização, mas estive bastante ocupado com o trabalho. Agora, sobre a atualização, Sarah respondeu ao meu e-mail. Ela escreveu sobre como estava triste por ter recebido meu e-mail, pois achava que eventualmente eu a perdoaria pelos eventos do último ano. Ela reconheceu a validade dos meus sentimentos e a dificuldade da situação. No e-mail, Sarah expressou arrependimento por ter terminado nosso relacionamento de forma tão abrupta e pelo silêncio que se seguiu. Ela admitiu que deveria ter me confrontado naquela noite, em vez de encerrar as coisas tão rapidamente. Ela escreveu sobre como sempre vai se arrepender de me deixar ir e que eu sempre serei o único para ela. Ler a resposta dela me causou um sentimento de nostalgia. Eu a amava tanto e pensei que passaríamos nossas vidas juntos, mas infelizmente a vida tomou um rumo inesperado. Não sei o que o futuro me reserva, mas estou determinado a focar no meu próprio crescimento e bem-estar daqui para frente.